Grande Resenha. A vez e a hora de todos os esportes na Rádio Gazeta. Agora são 9 horas e 48 minutos, faltando 12 minutos para as 10 horas da noite. Vamos com contato com o Rodrigo Viana. Rodrigo Viana que traz as informações para nós. Vamos nós dois juntos dar uma boa noite ao Rodrigo, ele não é sempre, né? Boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite, Alex, boa noite, Heleno, boa noite aos ouvintes do Grande Resenha, dando início a essa série que vai trazer os candidatos às eleições do Grêmio, as eleições presidenciais para 2013 e 2014. Eu vou conversar com o Dr. Homero Bellini Júnior, um dos candidatos, juntamente com o Fábio Koff e também com o Paulo Odoni, que está na linha conosco para dar o seu boa noite e conversar um pouquinho da sua candidatura. Boa noite, Homero Bellini Júnior. Boa noite, Rodrigo. Prazer muito grande falar contigo, com os amigos ouvintes aí da Rádio Gazeta, o pessoal de Santa Cruz e de toda a região. Olha, uma história já de algum tempo. Eu entrei no Grêmio em 1992, no departamento jurídico, na gestão do presidente Rafael Bandeira dos Santos. Depois participei em 93, ainda no jurídico, na gestão do próprio presidente Fábio Koff. Depois de 99 até 2002, eu fui integrante primeiro normal do departamento jurídico na gestão do presidente Guerreiro e depois fui vice-presidente jurídico durante 2 anos e meio. Sou conselheiro desde 1995, tenho uma história durante esse período todo aí, uma história bastante positiva, uma história vitoriosa dentro do departamento jurídico do Grêmio. Sou integrante do movimento Grêmio Independente, que é hoje o movimento que detém o maior número de conselheiros titulares dentro do Grêmio. Nós somos 56 titulares e 9 suplentes, um movimento que tem já 8 anos de existência, que é composto por pessoas muitas de muita história e de muita tradição dentro do Grêmio, e temos a convicção que temos o melhor projeto para o futuro do clube, e é exatamente isso, Rodrigo, que a gente está se fixando. A discussão para nós é uma discussão em cima de projetos, ela não é uma discussão pessoalizada, ela não é de grifes e de nomes, ela é de projeto, e projeto a gente tem convicção que o nosso é o melhor para o futuro do clube. Bom, doutor, e quais são os principais projetos da sua candidatura, em específico, se tratando do futebol? Bom, eu te diria que dentro do futebol, a coisa que mais nos preocupa hoje, claramente, é a questão das categorias de base do Grêmio. O Grêmio, pelo menos há 10 anos, transformou suas categorias de base na 2º ou 3º grau de importância em toda a sua estrutura de futebol. Tu pode observar que durante esse período aí, o Grêmio se projetou 8, 10 talvez jogadores de qualidade, que a gente vá se recordar, é muito. O que para um clube que historicamente sempre projetou jogadores da base é muito pouco. E isso se deve ao pouquíssimo investimento que o Grêmio tem feito nas categorias de base, que, como eu disse, tem relegado para um 2º ou 3º plano. O clube se preocupa muito mais em buscar jogadores prontos ou mesmo grandes apostas do que investir na sua categoria de base. Nós temos a convicção que categoria de base forte significa, por óbvio, o surgimento de grandes jogadores. Grandes jogadores significa alimentar o teu time profissional de maior qualidade e chegar mais perto das vitórias e das conquistas. E, paralelo a isso, significa também, quando da venda desse atleta, tu teres o recebimento de uma receita bastante substanciosa. Isso desde que a gente consiga alterar o que existe hoje no Grêmio, que é o fato dos direitos econômicos dos atletas, que é o maior patrimônio do clube, estarem aproximadamente 80% a 90% nas mãos de empresários e investidores, o que é uma inversão, porque tu observa que daí quem decide a hora da venda é esse empresário e esse investidor, e o que resulta economicamente para o Grêmio é um valor muito pequeno. Como é que a gente pensa modificar isso? Nos parece que é uma modificação que, claro, não é a curto prazo, porque é uma estrutura já engessada há muitos anos. O empresário ele é importante, o investidor ele é importante, mas o clube não pode ficar ad eterno na mão deles. Uma das formas que a gente cogita de fazer isso é a montagem de uma estrutura grande de olheiros do Grêmio em todo o Brasil, capitais, interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, que é um celeiro grande de jogadores que volta e meia a gente vê surgirem em Rio e São Paulo sem sequer terem passado por Grêmio e pelo Inter. Essa estrutura de olheiros vão ser profissionais bem remunerados, vinculados ao clube,
funcionários do clube, que receberão um plus por meta atingida, que receberão comissão quando da venda de atletas descobertos por eles, o que gerará uma situação muito oportuna para o clube, porque cada jogador que vier através desses olheiros, os direitos econômicos serão quase que integralmente do Grêmio. E quando da venda, portanto, o volume infinitamente maior dessa receita ficará para o clube, que poderá então organizar uma coisa que até hoje não existiu, uma espécie de fundo de reserva, que significa dizer que a cada venda ocorrida com jogadores oriundos da categoria de base, tu destina um percentual dessa venda, 15% ou 20%, para ser investido na própria categoria de base e, portanto, mantê-la sempre forte, revigorada e um celeiro de novos grandes jogadores. Bom, candidato, como é que você vê a atual situação do Grêmio dentro do futebol, se tratando de Campeonato Brasileiro e Sul-Americana? E lhe agrada o nome do Vanderlei Luxemburgo, caso você consiga sair vencedor desse pleito no final de semana? Bom, Rodrigo, o Vanderlei é o nosso treinador, não tem plano B nem plano C. O Vanderlei, para mim, devolveu claramente o jeito do Grêmio de jogar futebol, que é aquele jeito aguerrido de um time que tem entrega, que tem atitude, um time indignado com a possibilidade da derrota. E o Vanderlei, para mim, é o emblema da devolução disso após aquilo que eu chamava da maldição Paulo Autuori, que desembarcou aqui com um discurso que essa coisa de futebol forte era uma grande bobagem, que tinha que jogar bonito. Não adianta, tu não mexe com cultura e com tradição. A cultura histórica do Grêmio é de um time que foi campeão, multicampeão, com jogadores de qualidade sim, mas que aliavam essa qualidade à entrega, e eu vejo o Vanderlei tendo devolvido isso ao Grêmio, além do fato de ser um grande entendedor de futebol, tática, tecnicamente. Eu conversei com ele no banquete de aniversário do Grêmio, e ele usou uma expressão para mim que é definitiva. Ele disse: eu estou muito feliz no Grêmio e quero permanecer aqui. Ora, se ele está muito feliz e quer permanecer e a gente quer mantê-lo, bastará um acerto. Óbvio que a gente não pode ser leviano com o torcedor. O contrato dele se encerra no final do ano, tem que ser renovado, tem que se ver as bases salariais, mas como as duas partes têm imenso interesse nisso, eu não creio que deva haver grande dificuldade. Está aí, portanto, a palavra do candidato Homero Bellini Júnior, candidato a presidente do Grêmio. As eleições acontecem no final de semana. Ele é candidato juntamente com o Fábio Koff e também com o Paulo Odoni. E esta foi a palavra, os planos, enfim, um pouquinho da história desse candidato no Grande Resenha. Obrigado, Alex. Obrigado, Alino Hausmann. Grande abraço e bom programa. Valeu, muito obrigado, Rodrigo Viana, com as informações importantes, né? Porque aqui em Santa Cruz do Sul tem pessoas que vão fazer o seu voto, né? Vão votar para a presidência do Grêmio, Leno. Um grande número de associados aqui em Santa Cruz do Sul, né? E que precisa fazer o seu dever, né?